Olá, meninos e meninas, mais uma vez aqui com vocês. Hoje, um dia chuvoso, frio, nada melhor do que comer um salgadinho bem gostoso de forno, né? Nada de fritura hoje. Hoje eu vou passar para vocês uma massa que há muito tempo eu dei no curso de salgadinhos industriais, profissionalizante, e as minhas alunas adoraram. Um salgadinho feito na massa vai leite condensado, fica bem diferente, bem gostosinho, fácil de fazer, tem um monte de variedade que eu vou passar para vocês, recheios para vocês fazerem. Vamos começar? Então vamos lá. Aqui no nosso bol tenho meia xícara de chá de leite morno. Vou colocar aqui uma colher de sobremesa de fermento biológico, fermento para pão. E junto já o leite condensado, 4 colheres de sopa de leite condensado. Nós estamos falando agora as medidas a pedidos, tem gente que gosta de ir acompanhando a receita. E depois eu coloco também na descrição. Uma colherinha de chá, uma colherinha de café de sal. E aí eu dou uma misturadinha aqui nisso, ó. Vamos dissolver o nosso fermento. As pessoas têm pedido também para mim colocar em medidas quando é colher em grama. Gente, eu tenho dentro do nosso canal, nós temos medidas de equivalência, procurem. No Instagram, procure que vocês vão achar. Eu vou pôr o Instagram aqui na tela para vocês. Fica muito difícil, sabe por quê, crianças? No meu tempo, no tempo do Zagá, que é o tempo que a gente amarrava linguiça no rabo de cachorro, antigo, a gente não tinha balança. E nem xícaras medidas, a gente fazia tudo, era com pires, era com uma xícara, e dava tudo certo. Hoje precisa ser tudo medidinho, mas nem todo mundo tem uma balança. Agora, uma xícara medida é fácil comprar, um joguinho de xícara custa muito baratinho dessas de plástico. Não vai comprar de inox, que é mais caro. E quem não tem, usa uma xícara de chá, por exemplo, isso aqui, ó. É uma xícara de chá que eu tenho, que vai dar a mesma medida da xícara que a gente compra, é a mesma medida. 240 ml. Pronto, vocês tendo uma xícara de 240 ml, pode fazer qualquer receita. Agora, fez com essa xícara, tem que ser tudo com a mesma xícara. Não adianta pegar essa, depois pegar outra, sempre igual. Não tem erro. Então, aqui agora eu já dissolvi, agora eu vou colocar os ovos. Aqui tem 2 unidades de ovo. 2 ovos. A margarina. Também 2 colheres de sopa de margarina, bem cheinha. E agora nós vamos mexer bem e adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo, não adianta eu falar quanto que vai, porque, por exemplo, aqui na minha receita, fala farinha de trigo até soltar das mãos. Vocês têm que perceber que eu soltou das mãos, parou. Porque não existe uma medida, porque vai depender do tamanho dos ovos, vai depender da umidade da farinha. Então não adianta falar, põe 400 gramas, põe 300 gramas, porque não dá certo. Tem que ser, soltou das mãos, tá pronto. Mais ou menos, pelo que eu tô vendo aqui, tem 300 gramas, né? Eu calculo de 300 a 400 gramas de farinha, mas a gente não vai, não posso falar que é isso, porque depois as pessoas vão fazer, vai dar errado. Então aqui eu vou colocar farinha aos pouquinhos. Coloco farinha aqui, põe um pouco. Nunca a gente joga a farinha de uma vez. A gente põe, mistura. Vai envolvendo até... É uma massa, gente, uma massa que levou fermento biológico, porém não precisa ficar crescendo agora. A gente vai modelar o salgadinho, depois de modelado que ela vai crescer. Normalmente a gente, quando faz massa fermentada, a gente faz um primeiro crescimento e depois o segundo. Aqui não precisa. Até porque vocês viram que é muito pouquinho fermento, né? Batam bastante, porque esse movimento de bater faz com que a massa fique mais leve também. Vamos às perguntas. Ô Lu, você vai colocar salsicha e... Eu vou fazer com salsicha e também vou fazer um pastelzinho só para vocês verem recheadinho com carne moída, tá? Mas eu vou fazer mais o de salsicha mesmo, com salsicha. Pode fazer com presunto e queijo, aí fica a gosto de vocês. Depois, na hora que estiver modelando, eu vou falar para vocês que vocês podem fazer. Então, eu já vi que a minha massa já tá quase soltando aqui. Agora eu pego
Vou jogar um pouco de farinha na bancada. E vou misturar agora na bancada aqui. Eu vou dar uma sovadinha de leve. Como eu falei, é uma massa que... tipo fermentada mesmo, né? Deixar aqui que depois eu volto lá pro bolo a nossa massa. Então agora aqui eu venho, ó. Vou dar uma misturada na minha massa e dar uma sovadinha de leve. Não precisa sovar. Aquela massa igual de pão que tem que ser muito sovada. É só mais misturada mesmo. Fica uma massa bem leve, olha. Vocês vão sentir uma maciez. Se vocês não quiserem colocar leite, pode colocar água no lugar do leite. Porém, a água, a massa vai ficar mais seca. O leite, a massa vai ficar mais molhadinha, mais úmida. Eu gosto mais com leite. Lembrando, como é uma massa que leva leite condensado, quando vocês colocam a água, ela vai se tornar o que com leite condensado? Um leite, né? Um leite docinho. É um leite bem docinho. Olha como a massa fica bem leve mesmo. Toda vez esse balcão fica dançando. Eu tenho uma raiva desse balcão quando dança, que eu não tá dando um soco nele. Sutil. Um soco no balcão. Tem cabaré essa noite. Ai, tem cabaré essa noite. Como é que é? Conta pra elas quando você tá com dor. Como eu vivo cheio de dor, né, gente? Da minha coluna, no meu pé, que agora apareceu uma infecção no pé. O médico falou que eu tenho que fazer um tratamento. Mas plano de saúde... Inflamação. Olha, eu tenho um plano que pago caro. E agora marcaram só pra fazer minha infiltração no pé, só em novembro. Quer dizer, se eu tiver que morrer com dor no pé, eu vou morrer, né, gente? Aí você canta o quê? Tem cabaré essa noite. Quando eu falo, ai, pra não ficar chato, eu falo, ai, tem cabaré essa noite, ai. Minha filha, a gente tem que se acostumar com o que Deus deu pra gente, né? É o que tem pra hoje? É o que tem pra hoje. Do limão, né? Do limão faz uma limonada. É o jeito. Azeda, às vezes, né, Lu? Gente, agora falando sério, vou desabafar com vocês. Aparece tudo, dói tudo. É aquela história, junta tudo e joga fora, dona junta. Ai, Jesus amado. Se cuidar, né? Quando mais jovem. Mas o médico falou que tudo que eu tenho é reflexo do que eu já fiz na minha vida. Acontece que eu trabalhei a vida inteira correndo pra lá e pra cá, arrastando mala, ficando de pé muito tempo. Isso é normal, né, gente? Sempre dei aula. É verdade. Pronto, agora aqui eu vou limpar bem. Aqui, ó, o pontinho deles é aqui, ainda dá uma grudadinha no dedinho, ó. Porque agora quando a gente pôr farinha pra abrir, aí ele vai chegar no ponto, ó. Então agora aqui eu vou deixar uma parte aqui descansando, pra gente poder abrir essa. Agora a gente vai pegar um rolo e vamos abrir essa massa. Vou pegar meu rolo aqui. Opa, caiu alguma coisa, uma tampinha. Então, vou repetir de novo. Não precisa esperar essa massa crescer agora. Pode abrir, já modelar o meu salgado. Depois que eu pincelo ela, deixo ela crescer, aí levo pro forno. Quando eu falo crescer, é descansar uns 20 minutinhos só, viu, gente? Não precisa mais do que isso. Eu vou fazer de salsicha. Então, eu tenho aqui a salsicha. Eu dei uma ferventada na salsicha, tem que estar... Pra ela não estourar depois aqui no salgadinho. Então, se ela tiver que abrir, ela vai abrir agora aqui, né? Aí eu vou pegar... Vou cortar pedaço de salsicha. Fica do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer 2 tamanhos. Aí eu pego aqui, ó, um cortador. Ó. Cortador redondo. De clara. Vou passar um pouquinho de clara aqui em volta, para não ter perigo de, quando crescer essa massa, abrir. Aí vocês vão vir aqui, ó, e feche o salgadinho, ó. Aí o tamanho a pessoa... Eu até vou ensinar a fazer com a salsicha inteira também. Quem quiser fazer um salgado grande, quem vai vender para lanchonete, faz um salgadinho maior. Porque isso aqui é um salgadinho mais
de lanchinho mesmo, né? Uma graça. Muito bonitinho. Quem não gosta de salsicha vai pegar presunto e queijo, vai enrolar e vai pôr aqui no meio e fechar. Então vai ficar presunto e queijo, pode fazer com peito de peru. É que a criançada adora, né? Isso aqui lá no Rio de Janeiro eles chamam de cachorro louco, isso aqui, viu, gente? Porque depois de assado a pessoa abre aqui ao meio e coloca, abre assim, ó, depois de assado. Abre aqui, aí no meio coloca maionese, coloca um pouco de milho verde, coloca um pouco de batata palha e vocês vão pôr num saquinho e serve pra criança. É um cachorro quente, mas eles chamam lá de cachorro louco, viu? Voltando. Olha, agora eu vou cortar uma tirinha aqui, vou ensinar a fazer outro tipo de enroladinho. Esse tipo de enroladinho que eu vou fazer, vocês podem fazer com a salsicha inteira também. Então a gente vai pegar aqui a salsicha, ó, fazer isso e começar a trançar, ó. Enrolar. Ó. Aí chega aqui e fecha, ó. Vocês vão fazer enroladinho assim, a salsicha fica toda escondidinha. Fazer mais uma. Os dois ficam muito bonitinhos, mas tem gente que gosta mais assim, que é enrolado que a gente vê nas lanchonetes, né? Mais uma dica pra lanchonete, né? É. Pra se vender. Aí, ó. É isso. Fazer Vai mais esperar um. 20 minutos? Vou fazer mais um aqui, não. Vou fazer um pastelzinho agora de carne. Pera lá. Pega pra mim um pouco lá daquela carne moidinha, Deca. Fazer mais um pastelzinho pra vocês entenderem, mas já vou pincelando esses que estão prontos. Ó, uma geminha. Uma gema. A carne moída chegou. Agora eu pego, pera um pouquinho. Polvilho queijo. Pode polvilhar queijo, orégano, semente de gergelim, o que vocês quiserem. Pronto, aqui já tá pronto para crescer e levar pro forno. Não é nem crescer, é descansar uns 20 minutinhos, 25 no máximo, tá? Agora aqui eu vou abrir essa massinha, esse restinho aqui. E vou fazer um pastel, que tem gente que não sabe fechar um pastel, né? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui assim. O quê? Carne moída. Não, tá bom. O resto da massa que sobrar, eu vou enrolar pãozinho normal. Só enrolar e levar pra crescer também. Aí vocês podem tomar com um cafezinho com leite, pode pôr um requeijãozinho, pode colocar o que vocês quiserem. Se não quiser fazer igual eu fiz recheado, façam ele sem recheio, feito um pãozinho mesmo, tá? Então aqui, eu queria fazer um pastel maior. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é farinha? Posso pôr aqui dentro? Vou cortar com esse cortador, que eu quero fazer um pastel grande, pastel de lanchonete mesmo, ó. A dica do improviso. É, quem não tem, né? Né? Aí vocês agora vão pincelar aqui também, igual eu pincelei. Só as bordas, né, Lu? Aí colocar um refogadinho de carne moída. Isso aqui eu tava já uma carne moidinha pronta aqui em casa. E eu vou colocar, pode colocar azeitona aqui, ovos cozidos, se vocês quiserem. Mas aí tem que comer no dia com ovo, viu? Não pode ficar... Porque esse salgadinho vocês podem congelar, viu, gente? Aí vocês vão vir aqui, ó. Apertar bem. Aí vocês vão fechar o pastel para ficar bem fechadinho. Vocês vão fazer nessa aqui, ó. Aperte com o dedo e vão fechando aqui, ó. Congelar. Assado, não pode. Até pode, mas ele depois você vai comer, ele vai ficar requentado. Eu gosto de pré-assar. Por exemplo, ele fica meia hora no forno, você deixa só 15 minutinhos, você pré-assa ele. E congela por quanto tempo? 3 meses, tá bom? Ali, o pastelzinho já tá pronto, Tá. você vai E pincelar. a massa sem nada crua? Não, não congela a massa. Não congela a massa, viu? Não congela não, filha. Bacana. Pronto, agora aqui eu vou enrolar esses restos de massinha, fazer uns pãozinhos e pronto, tá, gente? Depois, daqui um pouquinho eu vou levar pro forno e vou mostrar pra vocês ele prontinho, Gente, tá? já tirei os salgadinhos do forno. Vou dar uma dica pra vocês. Joga um paninho meio úmido em cima. Vocês estão vendo a fumacinha subir assim? Vai fazer com que o seu salgadinho fique mais macio quando é com massa fermentada.
O meu salgadinho precisava dourar mais um pouco, mas ó, por baixo, como ele já tá bem assado, se eu for esperar ele dourar, ele vai queimar. E Então tem já... alguma dica pra isso não acontecer? Não, é o forno meu que tava muito quente. Podia Eu ter deixei a colocado 200, 180, né? 180, eu deixei a 200 pra acelerar o assar e ele acabou assando e ficando mas assim, tá mas por dentro lindo. tá assadinho, olha aqui, ó. Mostra A por massa, bem assadinha, né? Aí, ó. Tá lindo. Então agora a gente vai colocar aqui na bandejinha. Deixa eu explicar pra vocês. Vocês podem fazer essa massa com recheio doce, tá? Banana, geleia de morango, geleia do que vocês quiserem. Esse aqui é os pãozinhos que nós fizemos, ó. Aqui é o nosso Posso pastelzinho. cortar um pãozinho pra elas verem sem nada dentro? É, pega uma faca aí que eu corto aqui. Que dá pra passar requeijão, o que elas quiserem, né? É. Patê, não, o patê deve ficar uma delícia. Na realidade, eu até fiz esses salgadinhos um pouco... Devia ter aberto a massa ainda mais fininha, tá? Porque dava pra fazer mais salgadinho. Eu fiz uma massa um pouquinho mais grossinha. Né, Dé? É, com, Aqui, com deixa eu abrir patê, aqui. né? Aqui, ó. Patezinho. Olha. A massa bem macia, olha. Aqui a massa bem macia de pão, cozidinha. ó. Tá? Perfeito. E aí vocês podem fazer com o recheio doce, como eu falei. Agora, fica muito gostoso se você fizer umas bananas carameladas bem cozidinhas, sabe? E colocar Fazer uma foto, né? o recheio, mas sempre coloca o recheio frio na massa, viu, gente? Banana caramelada, Lu? Banana, cozinha a banana com um pouquinho de açúcar, joga um pouquinho de limão, ele vai ficar bem douradinho a banana, depois deixa esfriar, deixa secar bem para não ficar com caldo, senão não fecha o pãozinho. E recheia, depois fecha. Quando for fazer pãozinho, abre igual eu abri para fazer pãozinho, coloca o doce de banana e vai enrolando devagarinho para não sair fora. Ou senão vocês podem fazer igual pastel, abre, coloca o doce e fecha. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da minha sugestão. Curtam, compartilhem, toquem o sininho. Se inscreva. E se inscreva, porque para vocês não custa nada. E para mim é muito importante esse crescimento, porque cada vez mais eu posso passar para vocês sugestões, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima, se Deus quiser, e ele há Há de querer. de querer.